32. O presidente Jair Bolsonaro avisa que vai vetar parte da proposta de ajuda financeira a estados e municípios que autoriza reajuste para várias categorias. E quem conta pra gente é a Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro vai vetar parte do projeto de ajuda aos estados e municípios que libera reajuste para servidores públicos de diversas categorias. O texto aprovado pela Câmara e Senado condiciona a liberação da ajuda à proibição de criação de novas despesas até o final do ano que vem. O Senado liberava o reajuste apenas para as áreas de saúde e segurança. A Câmara aumentou o número de exceções. Segundo o presidente Bolsonaro, no entanto, os servidores vão precisar ter um pouco de compreensão. A arrecadação está caindo, não tem dinheiro. Tem Estado, se não é o socorro do governo, não ia pagar servidor a partir do mês que vem. Isso é uma situação crítica para todo mundo. E essa corda de sacrifício, o servidor, como tem estabilidade, apenas vai ficar mais um ano e meio sem reajuste. Acredito, que esteja de bom tamanho, acredito. Gostaria que fosse diferente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, cobrou responsabilidade das categorias e recomendou o veto ao presidente. Que num momento como esse, em que a população brasileira está correndo risco, perde emprego, alguns inclusive perdendo a vida, eu renovo meu pedido de contribuição no funcionalismo público. São 2 anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com 2 anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais que poderiam ser usados justamente em outras atividades. Poderiam ser usados para preservar vidas, poderiam ser usados às vezes para estender um programa social qualquer. Servidores ligados à área da segurança pública divulgaram nota reclamando do veto e alertaram para o risco de instabilidade institucional com a medida. As entidades lembraram que os policiais estão trabalhando normalmente, mesmo com as medidas de isolamento. Diante da chiadeira, o vice-presidente Hamilton Mourão, durante live do Brasil 200, afirmou que os servidores podem até insistir nos reajustes, mas que o risco é dos estados e municípios não terem como pagar nem os salários atuais. Mas cadê dinheiro para pagar esse aumento? Se nós continuarmos nessa situação, aquilo que se vive em estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são obrigados a parcelar salário, parcelar 13º, vai ocorrer nos outros e vai terminar ocorrendo no governo federal. É um avanço para o precipício. Em meio à discussão em torno dos reflexos negativos da pandemia na economia brasileira, o presidente Bolsonaro publicou novo decreto que inclui o setor da construção civil, da produção, transporte e distribuição de gás natural, indústria química e petroquímica de matéria-prima ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, além de atividades industriais obedecidas às determinações do Ministério da Saúde na lista de serviços essenciais que devem permanecer trabalhando mesmo diante das medidas de isolamento social. Com relação à determinação da Justiça, que mandou o presidente Bolsonaro apresentar o exame que ele fez para a Covid, que, segundo Bolsonaro, teria dado negativo, o presidente afirmou que só apresenta o resultado se perder em última instância. Em meio às medidas de isolamento social aqui em Brasília, o presidente disse que planeja fazer um churrasco amanhã com poucas pessoas, algo em torno de 30, no Palácio da Alvorada. Em meio às medidas de restrição também em outros estados, o presidente da República diz que tem sofrido pressões para elevar o imposto da CID, o imposto dos combustíveis, para socorrer o setor sucroalcooleiro. Segundo Bolsonaro, tem estado que vive do ICMS, que é cobrado do álcool, e agora, diante dos preços baixos, estão passando por dificuldades. Dentro do governo, o Ministério de Minas e Energia e da Agricultura defendem o aumento da CID. O ministro Paulo Guedes, no entanto, é contra. Ele ressalta que, ao invés de aumentar impostos para beneficiar empresários, o melhor seria, então, reduzir tributos para beneficiar a população. Posição que é defendida pelo presidente da República. A minha política, durante a campanha, é de não aumentar impostos. E foi do Paulo Guedes também o tempo todo.
Então eu não acho justo agora aumentar a CID para salvar o setor sucroalcooleiro. Que o pessoal, no momento, estamos perdendo empregos, o pessoal está tendo salário reduzido por acordos. O governo federal, para salvar o teu lado, entre aspas, né, aumenta o imposto. Isso não é dilema. Bolsonaro demonstrou insatisfação também com a Petrobras, que anunciou essa semana o aumento de 12% no preço da gasolina. O presidente disse que não pretende interferir em assuntos internos da Petrobras, não, mas que a estatal vai ter que explicar o reajuste, porque houve um aumento se o preço tem caído sistematicamente no mercado internacional. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a Petrobras informou nesta quinta-feira que o custo extra da estatal nesse período de pandemia chega a $1 bilhão por mês e que a redução na demanda por combustíveis e os preços baixos afetam significativamente o caixa. E sobre os exames da Covid-19 de Jair Bolsonaro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça afirmou ao portal Jota que não é republicano exigir a apresentação dos resultados. O ministro João Otávio Noronha, que pode vir a julgar esse caso, adiantou que o presidente deve ter direito ao mínimo de privacidade, mas o Ministério Público afirma que a informação é de interesse público. Bom, aqui os nossos comentaristas, Rodrigo Constantino, primeiro falando sobre a questão dos servidores. O presidente tinha se comprometido e agora voltou atrás? Pois é, Tiago, o ministro Paulo Guedes está certíssimo, né? O setor público já goza de estabilidade, numa hora dessas isso é um baita ativo, todo mundo está desesperado com o risco de perder emprego e ter redução de salário, e tudo que você está pedindo das categorias do setor público é congelamento, ou seja, não ter aumento nos próximos 2 anos. É o mínimo que se pede, mas o corporativismo do setor público é muito forte e estão pressionando. Houve aí um erro realmente do governo, segundo o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, foi o próprio presidente que instruiu a cancelar essas categorias todas que estariam dentro do congelamento e permitiu o aumento, sendo que não há clima, não há caixa para aumento, ou seja, na prática sequer deveria ocorrer o aumento, mas houve essa sinalização em direção a esses sindicatos, a essas corporações e felizmente o presidente voltou atrás por conta da pressão do seu ministro Paulo Guedes. Ô Josias, fez bem voltar atrás? Fez bem, mas fez muito mal em sinalizar uma vez mais que não tem compromisso com a lógica, o presidente Bolsonaro, que o Vitor Hugo, o líder do Bolsonaro na Câmara, ele subiu à tribuna para discursar e disse lá para todo mundo que orientava o voto a favor do descongelamento do reajuste salarial para um sem número de categorias, porque seguia ordens do presidente Bolsonaro. Aí disse lá, inclusive desmerecendo a equipe econômica, eu sou líder do governo e não líder de qualquer ministério. Quer dizer, não é de bom senso que o presidente, na calada da noite, durante votações, desrespeite a orientação do seu ministro da Economia para orientar o líder do governo para votar contra os interesses do governo. Então, na origem, o presidente erra, e não é a primeira vez que isso acontece. Na reforma da Previdência, em várias oportunidades, o presidente se comportou assim. Então, ele vetar algo que ele pediu que fosse aprovado mostra a situação em que, a que chegamos. E os outros pontos também mostram que alguma coisa subiu à cabeça do presidente. E não é bom senso, porque programar um churrasco à beira do túmulo de mais de 9 mil pessoas mortas por coronavírus no país, isto é uma insensatez hedionda. E, de resto, esconder o resultado de exames que o próprio presidente jura que deram um resultado negativo para o coronavírus é um desrespeito com a sociedade, que tem todo o direito de conhecer detalhes sobre a saúde do presidente. Saúde de presidente é coisa séria e o Bolsonaro deveria saber que o direito à privacidade de um presidente da República é mitigado. O presidente não é um cidadão qualquer. O brasileiro tem, sim, o direito de saber, de conhecer detalhes sobre a saúde do seu presidente. E espanta que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o doutor Noronha, que provavelmente terá que se manifestar sobre este caso num julgamento formal, antecipe o seu veredito. E a antecipação vai na linha do contrassenso, que o magistrado está considerando que o presidente tem direito à privacidade. Não é o que pensam outros magistrados.
o presidente tem que exibir os seus exames.